de Paulo a Coríntios, capítulo 12, versículo 6. E Paulo diz assim: e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todo. Então, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, o apóstolo Paulo começa a dizer, a usar a palavra diversidade. E há diversidade de operações. Quando a gente fala em diversidade, a palavra diversidade significa que diferença, diverso. Então nós somos diversos, somos diferentes. E aí quando ele fala que Deus opera com a diversidade nas operações, nas ações divinas, ele está dizendo o seguinte: diz um poeta que Deus, quando nos criou, ele jogou a forma fora. Isso quer dizer que nós somos diferentes. A grande beleza da criação é a diferença. Se a gente olhar aqui, ninguém se parece com o outro. O Raul é filho da Marcele. Ele tem a gana, o amor pelo espiritismo, que ele herdou da Marcele, mas tem um jeito de andar do pai, do Carlos. O jeitão do pai. Então, mas o caráter dele não é o do pai, porque ele herdou da Marcele. Então ele não é nem Marcele e nem Carlos. Ele é diferente. Ele é alguém diferente. Então ele traz alguns traços que lembra os pais, mas o Raul é o Raul. Não existirá outro igual. Nunca mais. Nem mesmo na próxima encarnação, que ele tiver um outro nome, já não será mais do mesmo jeito. Diz um filósofo pré-socrático que se a gente entrar no rio pela segunda vez, nós não seremos o mesmo. A água que vai banhar nosso corpo não é a mesma, porque a situação é outra. Então, a diversidade é exatamente isso, a diferença. Então, Deus consegue criar infinitamente seres diferentes. E é essa diferença que nos enriquece. É essa diferença que nos faz crescer, que nos faz evoluirmos, que faz com que a gente se encontre. Porque se fôssemos iguais, como é que a gente ia evoluir? O mundo seria muito chato. Então a diversidade da operação divina, das operações de Deus, faz com que nós evoluamos. É essa a diferença. Se a gente olhar no reino mineral, nós vamos ver milhares de minerais diferentes. No reino vegetal, as plantas diferentes. E aí mistura uma planta com a outra e surge uma terceira diferente daquela. Mas se você olhar, por exemplo, 10 pés de laranja, você vai ver que os 10 pés de laranja são diferentes. Ambos são pés de laranja. Se a gente for num coqueiro e tiver lá 10 pés de coco, nós vamos ter lá 10 coqueiros diferentes. E essa diversidade, ela vai nos acompanhando no processo evolutivo. Do mineral, a gente evolui para o vegetal. Quando atingimos o reino animal, também somos diferentes. Ainda mais diferentes que o reino vegetal. Nós temos os diferentes tipos de animais, que a leitura chama de classificação. Então você tem, por exemplo, o jacaré, o leão, o jaguar, a onça, o cachorro, o gato, a barata, o grilo, a cobra. Olha como é diferente. Qual a parecência da cobra com o elefante? Quem pode imaginar que os dois
pertencem à mesma classe. O que é o elefante, de acordo com a biologia do seu tio Tiago, Raul? O elefante faz parte de que reino? Animal. E a cobra? Também. Mas veja, olha a diferença. Caramba, uma elefanta, parece que a gestação dela dura 12 meses, se não me engano, 13. Aí o Tiago vai saber mais, para depois parir. Então ela vai parir igual a mulher. A cobra não. A cobra bota ovo, não é isso? É ovo? Pois é, a cobra bota ovo, não é doideira. E os dois são animais. A cobra deve olhar para o elefante e tá de sacanagem, que você é do mesmo reino que eu. Tem nada a ver comigo. E o elefante vai dizer, você é um extraterrestre, você não pertence ao meu reino. Olha a diversidade aí. E aí, aí vamos pensar que essa diversidade tenha a classificação. Aí vamos supor, então o elefante não reconhece a cobra. Só que os elefantes são todos diferentes. A mamãe elefanta é diferente do filhote que ela pariu. Nós temos o cachorro, você tem aí a Dolly, e você tem o Doberman, que é uma Dolly gigante. Aí você olha para o Doberman e diz assim, esse aqui deve ser o pai, e a Dolly, que é pequenininha, deve ser a filha. Não, a Dolly é uma outra raça, diferente do Doberman. A Dolly é de uma raça pequena que acha que é grande. Então ela acha que é grande. E também é cachorro. Só que se a Dolly tiver uma irmã, a Dolly vai ser diferente dessa irmã. Os cachorros têm personalidade. Tem cachorro que é carinhoso, tem cachorro que é carente, tem cachorro que é chato, que não gosta de brincadeira, que não dá muita atenção, boa noite, que não dá muita atenção. Tem cachorro que adora brincar, tem cachorro que não gosta. Em casa a gente tem a Fifi, que é a cachorra filha de casa. Fifi não gosta de conversa, não gosta de brincadeira, não gosta de criança. Ela já nasceu velha. Sabe, o cachorro totalmente antissocial. Ela gosta só de quem é de dentro de casa. Não morde ninguém não, mas também não gosta de conversa não. A pessoa chegou, ela sai. Aqui a dona pula na gente. Olha a diferença, temperamento diferente. Tem cachorro que é mais agressivo, tem cachorro que é mais carinhoso. A Nina do quintal, quando eu vou limpar o quintal, aí eu tenho que levar uma PET de Coca-Cola vazia. Não que ela goste de Coca-Cola, ela gosta da PET, do casco. Aí eu tenho que jogar para ela brincar. Ela vai lá, morde, traz e joga no meu pé. Aí eu tenho que limpar o quintal, juntar o cocô dela, limpar onde está e brincar com ela ao mesmo tempo. Tem que fazer as duas coisas. Aí eu jogo, aí varro um pouquinho, vem ela e joga no meu pé, tipo assim, vamos brincar mais. Aí eu jogo de novo. É uma coisa que ela desenvolveu, ela mesma. Já tentando comprar brinquedo de borracha, ela gosta de brincar com Coca-Cola, né? Então, a gente tem que estar catando Coca-Cola de alguém vazia, eu pego, levo para casa para armazenar. Tem que ter um estoque, né? Porque todo dia é uma Coca-Cola nova, o casco, né? Então, é reciclado. Bom, depois que ela morde todo, já fica mais fácil para a pessoa que cata reciclado. Então, aqui já percebendo aí que é diverso. E aí chegamos no reino humano. E aí ficamos mais diversos ainda. Uma doutora em alimentação, uma nutricionista que fazia doutorado, ela resolveu fotografar pratos no self-service. De um restaurante bem diversificado. Ela fotografou 4.000 pratos no mesmo dia. A pessoa chegava, sou pesquisadora, posso tirar uma foto? Tirar. 4.000. Depois ela pegou essas fotos, colocou no computador e classificou elas. Não tinha uma foto igual a outra. Ali ela conseguiu provar a diversidade humana. Um botava arroz embaixo, outro arroz em cima, um pouco arroz, outro mais feijão, um gosta de salada, o outro só quer colocar massas, né? Aquele prato de gordo, né? Então o cara olha, macarrão, lasanha, arroz, batata frita, né? Aí tem aquele que é mais
mais vegano, então só saladinha, parece um coelho, né? Aí tem um outro que é fitness, aí batata doce, peito de frango, não sei o quê. Além da diferença de conteúdo no prato, a posição com que se coloca. Ou seja, o prato que comemos é a nossa cara. Aí depois que eu li essa pesquisa, eu passei a prestar atenção no almoço, quando eu vou almoçar em restaurante. E até tomar café. Às vezes eu gosto muito de padaria. Então eu gosto muito, se eu pudesse tomar café em padaria todo dia. Então eu vou para padaria quando estou viajando e sento para tomar café. Então eu tenho uma vida bem regrada, mesmo quando eu viajo. Porque eu viajo há 30 anos. Se eu não tivesse construído isso, eu estaria doente. Né? Imagina, você pula para lá, para cá, fuso horário, fim de temperatura. Então eu regradamente tomo café da manhã, almoço, café da tarde e janto. Eu posso estar no Japão, eu exijo isso. Lá na Alemanha, fomos saindo no horário do almoço, aí os caras vieram com uma tigelinha cheia de salada e um pedaço de pão. Aí comi aquilo, falei, e o almoço? Aí, mas isso é um almoço, tá doido, isso aqui não mexe não. Aí eu sou brasileiro, eu achei que isso aqui era uma entrada. Falei, não, aqui aí é entrada, saída, tá tudo aí. Aí um amigo meu que é italiano falou, vê o prato tal, falou em alemão lá pro cara, aí o cara trouxe um bife a parmegiana. Então um bife dessa grossura com a camada de queijo em cima, uma coisa bem light mesmo, sabe, que engorda muito pouco. E aí sim, falei, agora eu almocei com batata frita, não tinha, infelizmente, não tinha arroz, né? Mas tinha o bife com a parmegiana com batata frita. Agora eu almocei. Então, mas eu percebi o seguinte, tem um tipo de pessoas que chega, por exemplo, na padaria e pede no café da manhã um salgado e uma Coca-Cola. Eu já vi gente, eu falei, gente, de manhã, mas é a diversidade. Né? O outro já quer um misto quente com queijo, com presunto, não sei o quê. Eu já sou conservador, é o pão com manteiga só, mas nada inventa, e o café com leite, agora com adoçante, inclusive. Né? Então, eu só como isso, mas eu faço questão disso aí. Então, essa doutora em nutrição provou como nós somos diversos. Por quê? Deus age de maneira diversa em nós. Olha o que Paulo está mostrando, a sabedoria divina. Deus age com a Verônica na necessidade da Verônica, que é diferente da necessidade da Fernanda. Eu vou perguntar, cadê a Fernanda? Deve estar na evangelização, né? Então, que é diferente da necessidade da Fernanda. Aí surgiu, mas a Verônica e a Fernanda são irmãs? São suas filhas? Tem certeza? Eu acho que não são irmãs, não. Eu acho que não, eu tenho desconfiança que não são irmãs, não. Elas são tão diferentes, não são? Nem um pouquinho. Né? Embora Verônica e Fernanda tenham um pouquinho de parecência física, do ponto de vista psicológico, elas são completamente diferentes. Calma. Pois é, bem diferentes, assim. Se perguntar, vocês são irmãs, tem certeza? Né? Diferentes. Olha que legal. E nasceram da mesma família. E sabe o que mais? O Bruno e o Breno, a dupla sertaneja, vocês conhecem, uma dupla famosa aí, Bruno e Breno Cabral, eles são gêmeos univitelinos, ou seja, foram formados na mesma placenta, no mesmo útero, juntinho ali, abraçadinho. O Bruno falava, ei Breno, tô com fome, dá um pouquinho aí, toma, meu irmãozinho. Do lado ali, um olhando pro outro, cara a cara. Quando eles eram pequenininhos, era difícil separar, só que agora o Breno deixou crescer a barbicha, e o Bruno raspa o rosto, é a cara pelada. Então dá pra gente separar mais ou menos. Mas houve uma época, quando os dois eram mais novinhos, que não tinha barba, que era tudo igual. Cada um focinho do outro. Só quem era bem próximo é que conseguia separar. Porque o Bruno tem um rosto mais arredondado. Mas só quem observa mesmo com detalhe. Nasceram juntos. São gêmeos. Univitelinos. O Breno é homossexual. O Bruno é heterossexual. Olha que interessante. Mas não são gêmeos? Então, nem os gêmeos são iguais. Nunca são iguais. Seu Sampaio diz que, certa feita, ele
a Shirley, filha dele, falou assim: papai, faz favor para mim, vai na escola buscar a Carla e a Karine. Ele falou: tá bem, filha. Sampaio, vocês sabem como é que era Sampaio, né? Sampaio era aprontado. O que ele fez? No uniforme do jardim, estava escrito o nome delas: Carla, Karine. O Sampaio pegou, mandou a Carla vestir a jardineira da Karine e a Karine vestia a jardineira da Carla, trocar. E aí, quando chegou em casa, elas eram muito parecidas, ainda são, mas eram mais quando criança. Quando chegou em casa, a Shirley falou: ué, Carla, por que você colocou a jardineira da Karine? Aí ele ficou impressionado, né, que a mãe não confundia. Porque até ele, que é avô, às vezes trocava, de tão parecida que elas eram. Mas são diferentes. Se a gente olhar hoje, eu não conheço o cotidiano da vida das duas, mas você vai ver que uma seguiu uma profissão, a outra profissão, uma assim, outra assim, assado. Então são diferentes. Nós somos diferentes. Tem alguém aqui que discorda que nós somos diferentes? Quem acha que nós somos iguais, levanta a mão. Então, se nós somos diferentes, por que queremos que as pessoas se comportem iguais? Por que queremos que as pessoas façam como nós fazemos? Isso demonstra o quanto nós estamos longe do progresso. Porque Deus respeita as nossas diferenças. E nós queremos padronizar. Tem muita gente que acredita que a pessoa vai para o inferno porque ela é homossexual. Porque o padrão é ser heterossexual. E diz assim: afinal, Deus fez o homem e fez a mulher. Se ele fez o homem e a mulher, ele quer que a mulher case com o homem. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é dedução. Isso é dedução. Como é que eu vou querer que o outro se comporte, sinta sexualmente como eu? Eu não sei o imaginário dele, a subjetividade. Por que nós somos diferentes? Porque nós vivemos experiências diferentes. A Carla e a Karine são iguaizinhas na infância. Mesmo que elas estudassem na mesma sala, uma senta num canto, vai ter um tipo de convivência com as amigas, outra vai sentar num outro canto, vai ter outro tipo de convivência. Eu tinha na faculdade, no ensino médio, duas gêmeas. Estou até pensando se é aqui em Guarapari. Não vou falar o nome delas, não. Duas gêmeas. Uma era muito inteligente e a outra nem tanto. Uma era muito estudiosa e a outra não queria nada com nada. Uma sentava na frente, a outra sentava na cozinha. Aí, a prova das duas era iguaizinhas. Aí eu fui corrigir a prova e falei: olha só, dizem que o gêmeo tem telepatia, né? A prova é igualzinha. E na hora da prova, elas davam um jeito de mudar de lugar, de sentar próximo uma da outra. Aí corrigi a prova, olhei, até a letra era igual. Eu digo: olha só que coisa fantástica. Aí chamei as duas, eu falei: eu não sabia que os gêmeos se pareciam tanto. Eu sei que assim, quando um gêmeo sente uma dor, o outro sente lá. Isso não é história, realmente existe. Eu tive uma paciente gêmea. Aliás, as duas eram minhas pacientes, 70 e tantos anos de idade. Uma mora em Guarapari, a outra mora em Belo Horizonte. Quando uma relatava um problema que ela estava, vamos supor, eu estou muito gripada. Aí quando eu ia atender a outra, à tarde, a outra falava: atchim! Aí eu disse: olha só, elas gripavam ao mesmo tempo, tinham crise renal ao mesmo tempo, uma casada e a outra solteirona. Então tem algumas coisas, né? Aí eu falei para elas: isso deve ser porque vocês são gêmeas. Ela falou: é, professor. Eu falei: é engraçado, até a letra de vocês é igual, né? Que coisa. Aí, quando chegou na hora na próxima prova, essa foi a primeira. Na próxima prova, eu coloquei a gêmea número 1 aqui na frente. E coloquei a outra gêmea lá no canto, bem extremo uma da outra.
E aí a gêmea que não gostava de estudar, eu coloquei na frente. Então ela ficava assim, falando assim, você está com algum problema no pescoço, minha filha? Você fica sempre assim, parece pessoa que tem aquele tique nervoso, né? Tá só assim, né? Para ver a irmã de trás. Na hora aí eu disse assim, quando terminar, vamos ensaiar, que a prova é de concurso público. Na hora que você terminar a prova, você levanta a mão, que eu vou ir na sua cadeira buscar a sua prova. Porque o esquema era na hora da prova. Elas trocavam, a mais inteligente fazia a prova para a outra, dava para ela, a dela estava em branco, aí a outra que é mais fraquinha entregava primeiro, e a que era inteligente ia preencher a segunda prova. Aí eu desconfiei, eu fiz isso, aí pronto, quando deu o resultado, falou, cadê a telepatia de vocês? Né? Uma tirou 3, a outra tirou 9,5. Pouca diferença, né? Então a gente perceber aí a diversidade. Então como é que eu vou querer que o outro seja igual a mim? E aí a gente começa a censurar. A Verônica, por que a Verônica usa o cabelo liso? Por que o cabelo da Verônica não é igual ao cabelo daquela garotinha que chegou, dela, quando tá cabelo, seu nome? Por que o cabelo da Verônica não é igual ao da Maiara? Ora, porque Verônica é Verônica, Maiara é Maiara. Por que o cabelo da Jaque é o cabelo da capa do livro? Né? Por que a Thaís, que é irmã do coração da Jaque, não tem um cabelo igual ao da Jaque? Porque Thaís é Thaís, Jaque é Jaque. E aí a gente as pessoas vão se caracterizando. Por exemplo, houve uma época quando inventaram a calça jeans, lá nos Estados Unidos, aí veio para o Brasil. Aí quando saía o pessoal na rua para passear, parecia o exército. Porque a calça jeans era tudo igual, tudo azul. Era indigo blue, a gente chamava, né? Indigo blue. Era calça jeans azul, bem azul. E aí, parecia um exército. Só que aí algumas pessoas começaram a usar muita calça jeans. Estudante, por exemplo, só tinha 2 calças. Eu, quando estudava na faculdade, eu tinha 2 calças. Eu usava uma, a outra estava lavando. Aí quando eu terminava de sujar aquela, a que estava lavando já tinha secado, eu usava aquela. Então só tinha 2. E era todas 2 jeans. Aí eu fui usando. Aí elas foram ficando desbotadas. Aí você tinha a população que usava o jeans desbotado e a população que usava o jeans índigo blue, ou seja, azul. Depois ficou umas mais ou menos desbotadas, outras desbotadas, e depois o pessoal, a mãe de alguns, foi lavar a calça e colocou água sanitária. Aí manchou. Aí tinha a calça jeans azul, desbotada, semi-desbotada e manchada. Aí virou moda manchar. Aí o menino falava com a mãe dele, mãe, só pode pingar uma água sanitária aqui? Mas meu filho vai manchar, mas é isso mesmo que eu quero. Surgiu a calça manchada. Depois, algumas pessoas começaram a usar a calça, e aí a calça rasgou. Aí pronto, surgiu a calça agora rasgada. Aí eu pensava, quando eu vi as primeiras calças rasgadas, seu Gil, eu pensava que era a calça aproveitada, porque a pessoa era tão pobre que ganhou a calça. Depois eu descobri que ela comprava a calça na boutique. Eu digo, vou ficar caro, vou ficar rico. Vou pegar a calça do pessoal aí que doa, né, para as pessoas, e vou levar para as donas de boutique para vender. Porque você compra calça rasgada na boutique, né? Então, hoje o que acontece? Hoje, ninguém aqui está vestido igual ao outro. Ainda se nós tivéssemos todos de jeans, estaríamos diferentes. Então, a partir disso, como é que eu vou querer que o outro seja como eu? A mãe, o pai, os pais querem que seus filhos sejam iguais a eles. Eu dizia assim, meu sonho é que meus filhos sejam professores. Tenho 5. Nenhum quis ser professor até agora. A Viviane foi, mas já abandonou e está na fotografia agora. Aí eu falava assim, eu quero que, se Deus quiser, os meus filhos todos serão palestrantes. Até agora nenhum. Aí eu reduzi a minha exigência.
Não precisava ser professor, não precisava ser palestrante. Bom, eu quero que todos os meus filhos sejam espíritas. 5, hein? Os 3 mais velhos não são espíritas. Sobra a Ana Luísa e o Vitor. Ana Luísa talvez seja a filha mais convicta do espiritismo. Aí eu me consolo com o Manuel Sampaio. O Manuel Sampaio fala: Luísa, falava para mim, quando eu vejo a Albinha é o Sampaio de saias. Olha como é que ele dava, olha o olhar carinhoso dele, né? Não é que ela é igual a ele, até porque ela é diferente, ela é patolinha, igual a Dona Norma. Ela não parece, quem parece com o pai é o Júlio, é o Manuel Sampaio Júnior. Mas em termos de gana pelo espiritismo, é a Albinha. Albinha, sim, é aquela que deu sequência ao trabalho do pai. Olha que interessante. Então aí, agora eu digo assim, eu quero que os meus filhos sejam homens e mulheres de bem. Tá bom para mim. Se vai ser católico, evangélico, espírita, né? À toa, não importa. Desde que sejam pessoas honestas. Se não forem, aí o problema é deles, porque eles vão colher o que eles plantarem. Não foi isso que eu plantei para eles, mas se eles quiserem plantar diferente, é uma escolha deles. E é a liberdade deles. O pai que é advogado quer que o filho seja advogado, até porque já tem o escritório montado. Já ouviram isso? O pai que é dentista quer que a filha seja dentista, até porque tem um consultório montado. Deus quiser, um dia, Marcele vai dar sequência ao meu trabalho. Às vezes pensou o Paulo. Aí Marcele não quis, sobrou o Tiago. Tiago vai ser dentista, só se for das cobras. Né? Porque Tiago gosta de bicho. Olha que interessante. E aí o Paulo, a Maria do Carmo, eles são infelizes porque a Marcele e o Tiago não são dentistas? Não, eles querem que os filhos sejam felizes e ponto. Porque são diferentes. Khalil Gibran Khalil, na obra O Profeta, ele diz assim: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia do mundo, são filhos de Deus. Não sabeis de onde eles vêm, e nem para onde vão. São como pássaros, não pode deter o voo deles. Olha que profundo. Vossos filhos não são vossos filhos. Então não adianta eu querer para o meu filho uma coisa que é para mim. Um amigo meu disse que fez o curso de Direito, passou na prova da ordem e chegou diante do pai dele e falou: papai, está aqui o seu diploma, está aqui sua carteirinha da ordem, da OAB. Agora eu vou fazer o que eu gosto. Eu vou ser professor. Imagina para o pai a decepção. Uma família de advogados, bem-sucedidos, que ganharam dinheiro, e o filho professor. Professor? Qual o problema de ser professor? É diferente. E é um filho moralizado, um homem de bem, um homem que talvez seja até mais moralizado, eu arrisco a dizer, um espírito mais evoluído que o próprio pai, biológico, até porque até nisso é diferente. Os nossos filhos podem ser mais evoluídos que nós. E aí a gente quer ditar regra. A gente quer que todos sejam heterossexuais. Os homossexuais querem que todos sejam homossexuais. Porque, por exemplo, os bissexuais eles são discriminados pelos heterossexuais, porque eles deveriam ser héteros. São discriminados pelos homossexuais, porque eles deveriam ser homo, mas eles são bissexuais. São. Mas por que eles são bissexuais? Não sei. Pergunta a Deus. Conversa com ele. Aí tem gente que é prepotente, que vai dizer assim, é a mãe e o pai que não souberam educar. Ah, é? E por que o outro que foi educado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, é heterossexual? Então a gente às vezes é prepotente. Simplesmente são. Do mesmo jeito que eu sou hétero, o outro é homo, o outro é bissexual.
Cada um é o que é. E sabe por que ele é o que é? Porque ele é diverso. E é essa diversidade que nos faz crescer. Já viram os casais, como é que se compõem? Às vezes você vê aquela mulher bonita. Imagina aí uma Angelina Jolie. Eu sou fã de Angelina Jolie, então vou citar quem eu sou fã. Né? Imagina, por exemplo, uma Angelina Jolie bonita, sexy. Aí casa com um homem que é um chaveirinho. Como é que uma mulher bonita daquele jeito casou com aquele homem tão feio? Feio pra você. Ela acha que é lindo. Você fala, seu marido é feio. Ela até chora emocionada. Não fala assim dele, não, tadinho. Ele é tão lindinho. Diferente. Né? Às vezes o homem, aquele homem fortão, bonitão, cobiçado pelas mulheres. Aí aquela mulher tímida, que ninguém dá nada, vai lá e conquista o bonitão. E casa com ele. Às vezes a pessoa tem um desenvolvimento, uma sexualidade aflorada. Uma pessoa que gosta de sexo. Aí ela casa com outro que não gosta de sexo. Interessante isso, né? Por que quem gosta de sexo não casa com quem gosta de sexo? Por que não é assim que é? Porque se for assim, como é que eles vão evoluir? O sexo também precisa de equilíbrio. Se um está tão desequilibrado no sexo, casar com o outro, vai pegar fogo na casa. E por que uma pessoa que tem dificuldade no campo sexual, que tem pouco apetite sexual, não casa com o outro? Vão virar irmão, um vai olhar por vai dar sono. Então aí tem que ser, o que acontece? Aquele que gosta menos é estimulado por aquele que gosta mais. Aí ele desenvolve um pouco mais, porque energia sexual é energia divina também. Fazer sexo não é pecado. É pecado fazer com irresponsabilidade. É pecado fazer sem saber das consequências. Mas o sexo em si não é pecado. Então, às vezes o homem é muito foguento, aí a mulher aquela água gelada. Pronto, ele acalma o fogo dele, que a mulher é calminha. E a mulher que é água gelada, o fogo do marido faz ela ficar água morna. Desenvolve ela. Às vezes é o contrário, a mulher é um fogo danado, e o homem é aquela água gelada. E casa. E aprendem um com o outro. E são diferentes. E terão então filhos diferentes. Às vezes o marido é aquele cara proativo, quer tudo com pressa, é liderança, assume, é empreendedor e casa com a mulher sossegada. A mulher olha para ele e fala assim, nossa, só de olhar para você eu fico cansado. Imagina fazer o que você faz, me dá cansaço. Eu fico cansada só de ver sua movimentação. Às vezes é o contrário. A mulher agitada, vai pra lá, vem pra cá, faz mil coisas. E o marido sossegadinho, sempre na televisão. Um dia desse tinha um desenhozinho no Facebook. É um desenho em alemão. E aí eles colocaram a legenda. E aí o desenhozinho tem um senhor sentado no sofá. E aí a mulher fala e passa e pergunta assim, o que você está fazendo? Aí ele fala, nada. Aí ela vai para lá, faz um monte de coisa e volta. Mas você está fazendo nada? Ele falou, nada. Mas por que você não pega um livro para ler? Ele falou, porque eu quero. Aí ela vai dar outra volta e fala, mas por que você não quer ler o livro? Ele falou, porque eu não quero fazer nada. Mas você não está fazendo nada? Aí ela vai. Aí ela volta assim, mas você continua sem fazer nada. Olha que interessante a diferença do casal. Então, uma mulher hiperativa e o marido sossegado. Claro que ele está exagerando no ócio e ela está exagerando na hiperatividade. Então, ela aprende com ele a acalmar. Ela olha e fala, nossa, ele está calmo. E aí, para ela aproximar dele, ela vai ter que acalmar. Senão ela não consegue aproximar. Aí que está o olhar da diversidade. Aí que está operar com diversidade. É quando você se permite aproximar do mundo do outro. E aí ela se acalma
e senta do lado dele no sofá. E começa a conversar com ele. E ele, por sua vez, de tanto ver a mulher lá fazendo as coisas, coitada, como trabalha essa mulher. Aí levanta ali e ajuda a fazer alguma coisinha, mas cansa logo também. Porque era tão agitado que só de olhar para ela ele cansa. Então é o progresso, é a diversidade das raças. E aí surge o racismo dos brancos, que não aceitam os negros, o racismo dos negros, que não aceitam os brancos. O branco que tenta entender por que o negro tem mimimi. Não é mimimi, ele sofre discriminação. Para saber o que passa, só se viver naquela pele. Eu não consigo entender. Claro que você não consegue, você é diferente. Um dia eu pensei, por que eu não consigo entender a Jailza, meu Deus? Aí eu perguntei a um amigo, olha, você consegue entender a sua esposa? Ele falou, olha, o dia que alguém conseguir isso vai ficar milionário, é só passar a receita. E por que eu não consigo entender a Jailza? Porque ela é diferente de mim. Primeiro, ela é mulher, sou homem, já começa por aí. Segundo, eu gosto de roupa escandalosa. Raramente vocês vão me ver com uma roupa discreta assim. Isso é porque quase foi o meu uniforme de trabalho. Eu estava atendendo até a véspera de vir para cá. Mas eu gosto de quais são as minhas cores prediletas. Só para vocês terem ideia. Rosa, abóbora, verde cana, vermelho, tudo cor discreta, né, gente? Até o meu tênis é vermelho, é abóbora. Até a minha meia é colorida. Se eu chegar com a roupa vermelha para a Jailza, acho que até dói as vistas dela. Eu já gosto de marrom, de cinza. Bem diferente. E nós estamos casados há 28 anos. E na hora de comprar os eletrodomésticos, na hora de comprar o sofá, pergunta qual é o meu sonho de ter um jogo de sofá. Qual a cor do jogo de sofá dos meus sonhos? Vermelho. Pergunta quando que eu tire um jogo de sofá vermelho? Nunca. Porque como a casa é dela, é ela que é o espaço dela, eu respeito. Às vezes eu tento negociar, vamos comprar então um vermelho claro. Não, vamos comprar marrom. Marrom? Que tal verde? Verde, cinza. Ela ganha todas, entendeu? Então o jogo sofá é marrom, cinza, né? Então, ela fala, foto, o Luiz tira foto, ele posta todas. E a mulher tem um negócio interessante com foto. Você tira a foto, ela fala, peraí, deixa eu ajeitar o cabelo. Aí você tira a outra, fala, peraí, eu fiquei com a boca aberta. Aí você tira a outra e fala, essa é melhor tirar o óculos. Então tem que tirar umas 20 para escolher uma. Eu posto as 20 logo. Para mim tá todas as 20 boa. Cabelo tá torto, assim tá bom. De óculos, sem óculos, né? Então é o detalhe feminino, que é característica da classe feminina. Que eu não adquiri, porque eu não sou mulher. Na outra encarnação, eu vou ter a oportunidade de viver isso. Até porque todos nós vamos viver todas as experiências para aprendermos em momentos diferentes. E aí, qual é a beleza de Deus? Ele não nos discrimina. O negro não está abandonado por Deus porque ele é negro. O homossexual não está abandonado por Deus porque ele é homossexual. Deus aceita ele do jeito que é. Imagina um gay chegar e falar, Jesus, vamos conversar? Eu quero falar para o senhor das minhas frustrações. Aí Jesus fala assim, vai dizer, você vai falar que você está namorando outro homem. Não ia fazer isso. Não ia fazer. Ele ia dizer, pode falar. Ai, Senhor, eu amo muito aquele homem, mas ele me abandonou e tal. Ele está sofrendo. É o nível de sofrimento dele. E para eu ajudá-lo, eu tenho que ter empatia, eu tenho que mergulhar no mundo dele. Olha a parábola do samaritano. O que o samaritano fez?
o sacerdote, quando viu o caído, passou direto. Porque olhou para o cara e falou, deve ter tomado umas cachaças aí. Passou direto. Depois veio o levita, que é o cara estudioso. Passou direto também. Aí veio o samaritano. Olha só o que o samaritano fez. A pessoa estava caída, ele parou, olhou para o caído. Olhou para o caído. Percebeu a diferença. Ele era samaritano, o outro era judeu. São inimigos. Seria a mesma coisa dizer que o pessoal do Bolsonaro, um cara do Bolsonaro pegou um cara do PT machucado. Olha que coisa. Jesus utiliza esse exemplo. Ele podia ter falado assim, a parábola do judeu. Mas não, ele colocou a parábola do samaritano. Aí os judeus, para sacanear o samaritano, traduziram assim, parábola do... Como é que é o nome da parábola que a gente vê na Bíblia? Parábola do bom samaritano. O que está por trás dessa frase? Desde que a discriminação continuou. Não é esse o título da parábola. Não tem esse bom samaritano. Não tem a expressão bom. Está assim, parábola do samaritano. Esse adjetivo aí inventaram. Por que Jesus não usou um judeu? Usou um samaritano, a mulher samaritana. O tempo todo ele colocava em contraste a diversidade. Então vocês imaginam um coxinha encontrando mortadela, caído no chão, e olhar para ele. Não ia fazer isso. Mas a proposta do cristão é essa. Então o samaritano olhou para o caído. E isso é muito difícil hoje. Nos dias de hoje, a gente aceitar a pessoa que pensa diferente da gente é muito difícil. Eu tento, às vezes, imaginar como é que pensam as pessoas que adotam uma ideologia partidária diferente da minha. Tipo, como é que a pessoa consegue pensar isso? Meu Deus! Aí o outro do outro lado diz a mesma coisa. Pensa a mesma coisa. O cara falou mesmo, Aloysio, você é um cara tão legal, como é que você consegue ter essa ideologia? Mas a proposta de Jesus é você olhar o outro com a diferença, amar o outro com a diferença que ele tem, com o jeito que ele tem, com a maneira dele ver o mundo. Porque a maneira dele ver o mundo é única. Então o samaritano, ele olha para o caído, e como eu estou gravando aqui, eu não sei qual é a hora do relógio, então senão eu vou aqui até 11 horas. Senão eu vou até 11 horas da noite. Então, olha para o caído, e de repente ele passa vinho na ferida do caído. Mas gente, como é que ele ia passar vinho se ele não prestasse atenção no caído? Então ele olhou para o caído e falou, caramba, esse cara está machucado. Aí ele passou vinho. Quando ele passou vinho, para que serve o vinho? Para desinfetar, para evitar a infecção. Aí o caído fez assim, ai! Aí o samaritano falou, caramba, está ardendo. Aí ele passou azeite. Para que serve o azeite? Para acalmar. Eu não estou inventando isso não, está na Bíblia. Passou azeite. Aí o caído ficou ali tranquilo. Aí ele pensou assim, o que é que ele precisa? Bom, isso foi os primeiros socorros. Mas ele precisa de um socorro mais demorado. Então ele pegou aquele homem caído e colocou no lombo do cavalo dele. Qual é a equação matemática? Se ele colocou o homem no lombo do cavalo dele, como é que ele foi? A pé. Ele abriu mão do conforto dele para ajudar aquela pessoa. Que pessoa? Pai dele? A mãe dele? Não. Um homem diferente dele. De uma outra raça. Um homem que é considerado inimigo dele. E ele então botou o homem no lombo do cavalo. E levou. Até o hospital. Quando ele chegou no hospital, vamos inventar o nome do hospital aqui,
O Hospital Santa Casa do Senhor. Se eu falar o nome conhecido, vai parecer que estou discriminando o hospital, né? O Hospital Santa Casa do Senhor. Quando ele chegou na recepção, a moça disse: o senhor tem plano de saúde? Mas por quê? Não, ele tem plano de saúde. Aí o samaritano falou: não sei. Se não tem plano de saúde, vaza. Aqui não é SUS. Sim, pois é, mas eu queria... Não. Mas o que pode fazer para internar? O senhor tem que dar um cheque calção. Sabe o que é cheque calção? Não sei nem o que fazem agora, que não tem mais... Quase ninguém usa cheque mais, né, Maria? O cheque calção, gente, é um cheque... Vamos supor, a previsão do médico é que aquele tratamento vai custar 10 mil. Então você dá um cheque pré-datado de 10 mil, sem ter os 10 mil. Olha que violência. É o cheque calção. Você dá o cheque, assina, às vezes tem que assinar em branco, e entrega ao hospital. Porque se você não pagar, quando o paciente sair dali, eles executam o seu cheque e você vai para o Serasa. Olha que doideira. Era assim, cheque calção. Não sei mais se é assim, mas era assim, quem não tinha plano de saúde. Aí o samaritano falou: tá bom. Como ele não tinha talão de cheque, ele enfiou a mão na bolsa e tirou 2 moedas. Falou: tá aqui 2 denários. Denário significa tipo 2.000 reais. Era uma moeda forte. E deu pro cara que ia cuidar do caído e falou com ele assim: ó, se isso não for suficiente, quando eu voltar, eu pago o resto. Aí Jesus termina a parábola dizendo: faze isso e viverás. Então ele dá essa parábola porque a pessoa perguntou: Senhor, o que é que eu preciso para eu encontrar o reino dos céus? É como se o homem perguntasse assim: Senhor, o que é que eu preciso fazer para eu ir para o céu? Como ir para o céu para nós, contemporâneos do século XXI, é subjetivo? Seria a mesma coisa que perguntar a Jesus assim: Senhor, o que é que eu preciso para ser feliz? Aí Jesus conta a parábola. Faze isso. E vai ser feliz, vai para o céu, viverás. Então, a única maneira que nós temos para sermos felizes é aceitarmos as pessoas como elas são, do jeito que elas são, da maneira que elas são, com as atitudes que elas tomam. É só isso. Enquanto o marido quiser modificar a esposa, o casal vai ser infeliz. Enquanto a esposa quiser modificar o marido, o casal vai ser infeliz. Enquanto os pais quiserem modificar os filhos, os pais serão infelizes. Enquanto os filhos quiserem modificar... Tem filho que quer modificar o pai. Enquanto os filhos quiserem modificar seus pais, eles serão infelizes. Por isso que Jesus fala: faze isso e viverás. Muita paz a todos.